Olá, queridos, vamos para mais um estudo da terceira lição do trimestre. Já o trimestre mal começou e já estamos na terceira lição. A lição dessa semana tem como título Para Todas as Gerações e é de segunda-feira, Noé. Nós conhecemos perfeitamente bem a história de Noé, as características que Noé tem, e é interessante, olha como a gente aprende, não é, com a palavra. O significado do nome hebraico de Noé é Yahvé traz conforto. Vejam, para uma situação, para a forma, para o mundo que Noé vivia, esse nome tinha um significado perfeito. Yahvé traz conforto. E como nós já conhecemos a história de Noé, se a gente for ler na palavra, lá em Gênesis 6, 9, dá algumas características de Noé. E o verso é muito claro, não é? O verso de Gênesis 6, 9 diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, olhem só, queridos, que coisa maravilhosa. A lição enfoca, e o verso é muito claro também. Noé tinha aliás, a gente pode dizer 4 características excepcionais, maravilhosas. Noé era um homem justo. E o que vem à nossa mente quando a gente pensa num homem justo? A gente pode pensar assim, que Noé era um homem extremamente, que vivia debaixo de uma retidão, de uma honestidade, de uma virtude. Noé tinha uma atitude destemida diante, então, das más influências. Sabe, queridos, Noé falava com convicção. Noé sabia o que ele queria, Noé entendia, não é? O plano que Deus tinha para a vida dele. Ele era um homem de ações retas. E o que a gente entende quando ele é um homem íntegro? Normalmente íntegro, né? Nós pensamos assim, poxa vida, uma pessoa integral, decente, honesta, responsável. Mas mais do que isso, além disso, vamos dizer assim, Noé vinha de uma linhagem pura. Amados, Noé apresentava constância na sua religião. O que Noé era na terça, ele era no sábado. Ele era na quarta, ele era na sexta, era na sua casa, era no comércio, era na rua. Onde quer que Noé estivesse, qualquer pessoa que o conhecesse dizia que ele é um homem constante, que ele é um homem íntegro, que ele é um homem justo. Veja, ele tinha uma integridade moral. Queridos, eu sempre gosto de brincar. Noé comprava em 10 vezes a crédito e ainda pagava a 11ª, tá? Para mostrar a sua integridade, a sua justiça, a sua hombridade perante Deus em primeiro lugar e depois perante os homens. E Noé andava com Deus. Então veja, Noé já se assemelhava a Enoque, que havia morrido 69 anos antes de Noé nascer. Então veja, Noé ele tinha um relacionamento real com Deus. Noé tinha um relacionamento pleno, íntegro. Ele tinha um relacionamento genuíno, experimental. Será que é isso que eu e você podemos ter? Será que é isso que eu e você queremos e podemos ter com Deus? Sabe, queridos, Noé era uma pessoa incomum no mundo onde tudo era comum. O caráter de Noé revelou a fragrância do céu. Gente, isso é fantástico. Numa sociedade pervertida, má, terrível, ele era um homem que exalava o perfume de Cristo. Será que nós estamos fazendo isso? E lá em Gênesis 6, 8, o que diz? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra graça aqui, justamente falando de quem? Sobre Noé. Eu procurei em algumas outras versões da Bíblia e na nova versão transformadora diz assim: Noé achou favor
diante do Senhor. Na Bíblia a mensagem fala assim: mas Noé era diferente e o Eterno gostou do que viu em Noé. Olha que tradução maravilhosa na Bíblia a mensagem. E na Nova Versão Internacional diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou seja, amados, em meio à ira de Deus, ele mostrou para com aquele homem justo, honesto, íntegro e que andava com ele, Deus teve misericórdia. Deus salvou a família de Noé junto com Noé. A graça já era um ato, sempre e será, um ato de misericórdia para conosco, porque Noé tinha todas essas características, mas ele era pecador. Ele necessitava da graça. E Deus estendeu, então, Deus estendeu essa graça a Noé e ele aceitou. Queridos, nós estamos aceitando a graça do Senhor quando as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, no trânsito, na rua, no mercado, em qualquer lugar. As pessoas olham para nós e dizem, ali vai uma pessoa reta, íntegra, justa, que anda com Deus. Queridos, que o Espírito Santo nos transforme e que sejamos e que tenhamos as características de Noé. Vamos orar. Obrigada, querido Deus, pelo estudo da Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, com a unção do Espírito Santo, a sermos íntegros, honestos, justos e que andemos com o Senhor. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor.